tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Contigo
Olá, graça e paz. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Queria compartilhar com você hoje a história de Jacó e Esaú, e o título da nossa reflexão é Malandragem não traz bênção. E por que nós colocamos esse título? Porque Jacó é um exemplo de esperteza na Bíblia, muitas vezes confundido com... se confunde esperteza com a habilidade, com inteligência. É lógico que uma pessoa malandra, ele é inteligente, a gente não pode dizer que não. Mas vamos lá então. Então, a história de Jacó e de Esaú muitas vezes é confundida e se usa muito a esperteza, a malandragem de Jacó para nos incentivar a extrair bênçãos de Deus. Vamos ver. Gênesis capítulo 27, versículo 15. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles de cabrito cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como disseste. Levanta-te agora, senta-te e come a minha caça para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou-o. E disse: És tu, meu filho, Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma a caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. Chegou-lhe e comeu, trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e beijou. Então cheirou o cheiro de suas vestes e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus o orvalho dos céus, as gorduras da terra e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações e encurvem-se a ti. Se o Senhor ser Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Bom, então, Isaque já estava avançado em idade e não enxergava mais, e Rebeca, ela, esposa de Isaque, mãe de Jacó, o que ela fez? Ela ouviu Isaque chamando Esaú e dizendo para ele caçar
um animal, fazer um guisado para ele que ele abençoasse Esaú, porque era o primogênito e era costume. Aí a Rebeca ouviu, chamou Jacó. Enquanto Esaú foi fazer a caça, ela vestiu Jacó com pelo de cabra, porque Esaú era peludo e Jacó não era, e ela fez o guisado, deu para ele, ele foi e enganou seu pai, né? E o pai estranhou porque foi muito rápido e disse: por que foi tão rápido? Ele disse: porque Deus me abençoou e enviou, né, o animal ao meu encontro. E aí então ele vai e Isaac estava achando estranho o fato de a voz ser de Jacó, mas as mãos, os braços eram de Esaú. Mas enfim, ele terminou por abençoar Jacó. Quando Esaú volta, seu pai fala: mas eu já abençoei. Aí o Esaú falou: foi meu irmão. E Esaú falou no seu coração, ele jurou no seu coração que ele mataria Jacó por causa disso, porque era a segunda vez que Jacó o enganara. Bom, nessa história aqui dessa família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, é uma família que os exemplos que a gente pode tirar daqui são o seguinte: não ser como eles eram, não fazer o que eles faziam, né? Por quê? Primeiro, a gente vai falar sobre Esaú. Esaú, ele não é um bom exemplo porque ele despreza a sua primogenitura, né? Ele despreza a bênção que ele tinha da primogenitura. No capítulo 25, no versículo 29, a gente vai ver isso. Ele diz assim: e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou-se o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me serve logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura Jacó. Então ele não é um bom exemplo, porque ele tinha algo que era muito precioso, que era uma bênção de Deus, e o que ele fez? Ele não valorizou. Então Esaú não é um bom exemplo. Depois, Isaac, por quê? Ele era um pai parcial, né? Ele tinha preferência de Esaú, e ele deixava isso bem explícito. No capítulo 25, no verso 28, a gente vai ver isso. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então, Isaac não é um exemplo também. Por quê? Porque ele tinha preferência, ele amava mais a um filho do que ao outro. Ele tinha preferência por Esaú. Rebeca, ela também não é um bom exemplo de mãe por dois motivos. Primeiro, porque ela também era parcial, ela tinha a preferência, ela amava mais a Jacó. A gente já viu aqui no versículo 28, olha, e amava Isaac e Esaú porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Então os dois, né, o pai e a mãe, cada um dava preferência para um filho. E outra coisa, a Rebeca também, ela era malandra, ela era uma pessoa muito maquiavélica, ela planejava o mal, enganar as pessoas, era de seu feitio. Capítulo 25, versículo 28 e 27, 6. 27, versículo 6. Se você puder anotar aí, é bom. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte.
Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, e eu liso. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse a sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz-nos. E foi, tomou e trouxe a sua mãe e fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Bom, então, ela que arquitetou toda essa trama, né? Então ela também não é um bom exemplo. E Jacó por quê? Porque Jacó, ele cometeu 2 erros aqui. Primeiro, ele se aproveitou da fraqueza do seu irmão quando estava com fome, chantageou seu irmão e comprou a primogenitura do irmão. E também porque ele era enganador, ele cooperou com a sua mãe para enganar seu pai, e ele foi e fez tudo certinho, ele enganou seu pai. E ele também era usurpador, porque ele usurpou a primogenitura do seu irmão. Então são 4 exemplos de pessoas que nós não devemos usar como exemplo para nós, essas 4 pessoas. Bom, agora, se muitos pregadores eu já vi pregando e atribuindo a Jacó a bênção que Jacó recebe de Deus, porque lá na frente Jacó teve um encontro com Deus e ele conseguiu a bênção. E outra coisa, Jacó já tinha sido prometido antes dele nascer que ele seria o herdeiro da bênção de Isaac, ele seria o herdeiro da promessa de Abraão, não seria Esaú, né? Mas muitos atribuem essa esperteza dele, dizem, ele lutou para conseguir a bênção e incentiva a gente a lutar e a conquistar a bênção e coisa parecida, né? Mas isso não é verdade. Por quê? Porque a bênção de Jacó, ela não vem por causa da sua malandragem, porque tudo isso que Jacó e sua mãe fizeram, isso trouxe o quê? Trouxe inimizade com seu irmão, provocou a ira do seu irmão, ele teve que fugir da sua casa e ir para uma cidade distante. Chegando lá, ele foi para a casa dos parentes da sua mãe, e lá ele foi enganado, foi explorado. Ele ficou rico lá também, né? Mas ele sofreu, ele teve que ficar longe da sua família, ele tinha medo de encontrar o seu irmão. Se você ler a história, você vai entender isso. Então isso não trouxe bênção para Jacó, muito pelo contrário, trouxe tribulação para ele. Agora, a bênção na vida de Jacó, ele não conseguiu com o seu esforço, porque ele enganou seu irmão, porque ele enganou seu pai. Não, ele conseguiu a partir do momento que ele teve um encontro com Deus e ele entrou no projeto de Deus. Por quê? Porque o projeto de Deus para a vida de Jacó já tinha sido traçado lá antes do seu nascimento. Se nós vamos ver Gênesis 25, 21. Diz assim: Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse assim: por que sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ou seja, então aqui estava dizendo que ali existiam 2 nações no ventre dela. Uma nação era Esaú e outra nação Jacó. E o menor, eles eram gêmeos, o maior ia servir o menor. Quem era o maior?
Esaú. E quem era o menor? Jacó. Então, já estava determinado por Deus. Isso ia acontecer independente de qualquer coisa. Jacó tinha que fazer o quê? Ele tinha que seguir o plano de Deus, não o plano da sua mãe. Muita gente acha que o plano de Rebeca, tipo, ajudou Deus, né? Facilitou as coisas para Jacó. Mas a bênção de Jacó não veio dessas artimanhas. Ela veio porque era uma promessa de Deus. E isso só começou a acontecer na sua vida a partir daqui. O encontro que ele teve com Deus no Val de Jaboque, Gênesis 32. Gênesis 32, versículo 22. Diz assim: E levantou-se naquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou ao Val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro. E fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a junta da coxa de Jacó lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, disse-lhes: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó lhe perguntou e disse: Peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Então ali ele foi abençoado. Quando ele rouba a primogenitura do seu irmão, quando ele compra, que ele engana seu irmão, ele não foi abençoado. Quando ele engana seu pai, ele não foi abençoado. O seu pai o abençoou ali, mas Deus não. Né? Então muita gente acha que ele conseguiu a bênção ali. Ele não conseguiu. Por quê? Porque ele enganou seu pai e Deus não trabalha dessa forma. Então ele precisou ter esse encontro. Ele lutou com um anjo a noite inteira e ali ele prevaleceu. Mas Jacó, até aqui, ele já tinha passado por muita tribulação, ele já tinha visto muita coisa, ele já tinha tido algumas experiências com Deus. E foi isso que a bênção veio se confirmar nele quando ele teve, olha bem, que ele teve o nome mudado. Porque Jacó, o nome dele, o Esaú fala, por isso que o nome dele é Jacó, porque ele é um enganador, ele já me enganou pela 2ª vez. E agora aqui o anjo fala: não, esse nome seu vai ser mudado, você não vai mais se chamar Jacó, mas Israel, porque você lutou como príncipe. Né? Então, muitas vezes as pessoas dizem que nós temos que fazer como Jacó, que nós temos que ser inteligentes, temos que usar de nossas habilidades e tal para conseguirmos a bênção. Mas não. A bênção de Deus, ela vem de Deus, pelos métodos de Deus, do jeito de Deus. Né? Então, e outra coisa, o plano de Deus aqui, ele não era um plano com Jacó. O plano de Deus começa com Abraão e era um plano universal. O alvo aqui não era Jacó, não é porque Jacó era especial, que Deus prometeu a Abraão que ele ia fazer de Abraão uma nação abençoada, que Deus ia se fazer conhecer para o mundo todo através da descendência de Abraão. E Jacó era descendente de Abraão, ele estava no plano de Deus. Então, não adiantou Jacó fazer tudo aquilo e sua mãe tentando fazer o plano de Deus acontecer. O plano de Deus estava traçado e Jacó tinha que entrar no propósito de Deus. E ele só começou a entrar no propósito de Deus a partir do momento em que ele teve um encontro com Deus, e ele quando lutou como príncipe, não como um malandro. Né? E é isso que esta lição nos ensina. Tem muitas outras coisas aqui que a gente podia estar falando, tá? Mas fiquemos com isso. Quando você ouvir falar de bênção, tem até hinos que falam, né, que Jacó lutou com o anjo, agarrou o anjo, não deixou subir e tal.
E as pessoas muitas vezes confundem. Eu estava trabalhando e passou um rapaz e viu eu e o irmão discutindo sobre isso, e ele já entrou no meio, e ele, exatamente isso que nós estamos falando, ele já falou o contrário. Ele concorda com a malandragem de Jacó, ele concordou, ele pegou a conversa andando e ele já entrou de sola. E muita gente pensa assim, né? Que Jacó conquistou a bênção, né? Por quê? Porque ele lutou, porque ele comprou a primogenitura, porque muita gente fala, Esaú, ele desprezou a primogenitura e Jacó valorizou. Não, Jacó ele enganou seu irmão, ele valorizou, mas ele enganou seu irmão. Ele aproveitou o momento de fraqueza, o momento que seu irmão estava vulnerável. Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão, do seu pai, ele enganou seu pai, ele foi usado pela sua mãe para enganar o seu pai. Então Deus não agiu aí, Deus agiu do jeito dele, lá no Val de Jaboque, quando Jacó, o anjo de Deus foi lá e lutou com Jacó e mostrou para ele quem era Deus. Tá bom? Então que eu não vou me estender mais, fique com essa palavra e eu espero que seja bênção para a tua vida, tá bom? Muito obrigado você que tem nos assistido, você que tem nos acompanhado, dê um like pra gente aí e que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. E Deus não abençoa a malandragem, Deus abençoa a forma de Ele abençoar do seu jeito, não do jeito nosso. Deus te abençoe em nome de Jesus.